bem com vocês? Eu sou a Ana de Ladeira Literária e hoje vim trazer pra vocês as minhas leituras no mês de janeiro. Ao todo em janeiro eu consegui ler 8 livros. Eu não sei como é que eu fiz esse milagre, mas foram livros simplesmente incríveis e metade deles entrou pra minha lista de favoritos, então o ano tá começando muito bem. O primeiro livro que eu li esse ano foi 172 Horas na Lua, que é um livro simplesmente incrível. Este livro é sensacional, eu já fiz resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui em cima no card pra vocês verem. Vocês vão ver na resenha porque eu amei tanto esse livro, mas foi ele que fez meu ano começar com chave de ouro. Então com certeza eu recomendo muito a leitura dele pra vocês. É um livro sensacional que vai te dar medo, vai te assustar, vai contar um pouco mais sobre a Lua. Mas se você tem medo dessas viagens espaciais, vai te dar uma angústia. Sério, vejam a resenha e entendam porque eu amei esse livro e porque vocês têm que ler ele. Em seguida eu li A Menina Submersa. E este livro também é incrível. O livro vai contar a história da Impi. A Impi, ela é esquizofrênica, ela herdou isso tanto da mãe dela quanto da avó dela. E tanto a avó dela como a mãe dela acabaram se suicidando para não ter que lidar com essa doença e tudo que ela traz. A Impi descobre logo cedo que ela já tem essa doença e ela decide escrever um livro para contar todas essas histórias de fantasma dela. É um livro complicado de se explicar. É um livro que tem muita coisa acontecendo, você tem que prestar muita atenção na história. Ela mistura o passado com o presente, ela mistura as histórias, tem hora que você não sabe se ela tá mentindo ou não, porque às vezes a doença dela faz ela mentir. Então tem partes às vezes que ela mente e ela fala pra você, ela fala que mentiu e aí ela pede desculpa. Então é um livro que você tem que prestar atenção, mas é um livro simplesmente sensacional, você se apaixona pelos personagens. A Impi também, ela tem uma fixação por sereias, lobos, então ela acaba retratando isso na história dela. Ela também tem uma namorada e a namorada dela mudou de sexo faz pouco tempo. A autora conseguiu fazer a história simplesmente sensacional. Vale muito, muito a pena a leitura. Eu vou fazer resenha dele pra vocês também. De todos os livros que eu li esse mês eu vou fazer resenha. Então eu não vou me aprofundar muito porque eu quero explicar melhor pra vocês na resenha. Mas sério, gente, se vocês tiverem oportunidade, leiam que vale a pena. Em seguida eu peguei Toda a Luz que Não Podemos Ver. Eu li esse aqui em e-book, metade em e-book, metade no livro. E, gente, sério, eu me apaixonei pela história. Ela se passa sobre a Segunda Guerra Mundial e vai contar a história de duas crianças crescendo no meio da guerra. Uma delas é a Mary Laurie. Quando ela tinha 6 anos de idade, ela perdeu a visão. Então o mundo pra ela é totalmente misterioso. Ela não se lembra direito de como eram as coisas quando ela enxergava. Ela mora com o pai dela e o pai dela pensa numa forma de poder ajudar ela, de poder tentar ajudar com que ela no futuro consiga se localizar, consiga andar pela cidade. Ele simplesmente constrói uma maquete pra ela, do bairro onde eles moram, de todos os lugares que ele pensa que ela pode querer ir. Ele trabalha no museu, então todos os dias ele guia a Mary Laurie até o museu, ensina ela a contar como que ela chega lá, os bueiros, ela vai contando bueiros, ruas. E também conta a história do Werner, que é um garoto que vive numa cidade mineradora. E ele é pobre, ele é órfão, ele tem uma irmãzinha, que é a Juta. E eles moram no orfanato, então a vida deles é bem pobrezinha mesmo. E ele acaba descobrindo um dia um rádio num lixo. Ele acaba se apaixonando por esse rádio, ele leva pra casa, ele monta e desmonta o rádio trocentas vezes, até que ele consegue fazer o rádio funcionar. Aí ele e a irmã escutam o rádio todo dia à noite. É uma distração pra eles naquele sufoco de onde eles vivem. E aí a guerra começa, então vai contando toda a história desses dois personagens conforme a guerra vai acontecendo durante toda a guerra e depois no final, onde cada um tem um fim diferente e simplesmente apaixonante. Eu não vou me aprofundar muito também, porque eu já gravei a resenha desse livro, ele vai no ar semana que vem, então aí vocês vão poder conferir mais. Então se você gosta de histórias de guerra, de histórias que vão fazer você se apaixonar pelos personagens, ao mesmo tempo que vai fazer você surtar, você com certeza vai gostar desse livro. E eu vou contar muito mais dele na resenha e, sinceramente, eu espero muito que vocês gostem e que vocês queiram ler ele. Aí, em seguida, eu finalmente cumpri minha meta desse ano, que era ler Caixa de Pássaros. Eu peguei esse livro pra ler, gente, e eu acabei ele em um dia. Eu li ele em e-book e eu comecei de manhã, à noite eu terminei. E eu fiquei simplesmente surtada o tempo inteiro, porque esse livro é muito bom! Gente, eu não me conformo que não tenha lido ele até agora, porque esse livro é simplesmente sensacional. A história faz você ter um medo, a história te mexe com você. É um livro, assim, que você não consegue parar de ler. Ele é curtinho, as letras são grandes e você simplesmente fica vidrado na história. E a história é o seguinte, você está lá de boa, vivendo a sua vida, quando de repente em algumas partes do mundo as pessoas começam a se matar. Elas veem algo que ninguém sabe o que é,
E isso torna elas tanto agressivas e matam quem está perto, e depois elas se suicidam. Ou se você está sozinho, você simplesmente se mata. Ninguém sabe o que é que as pessoas estão vendo, ninguém sabe o que está acontecendo, mas isso começa todo um alerta mundial, e as pessoas começam a ficar desesperadas, as pessoas começam a tampar janelas, tampar portas, elas não saem mais pra rua, quem sai com uma venda, sai tampando os olhos, tenta evitar olhar pra qualquer lugar, porque ninguém sabe o que as pessoas estão vendo, ninguém sabe onde é seguro, ninguém sabe absolutamente nada. Tudo que elas sabem é que tem algo solto que faz com que elas queiram se matar. Então é uma história que vai te prender do começo ao fim, é uma história que vai fazer você rir, você chorar, você ter medo. E sério, gente, tem umas partes que são muito tensas. Então, sério, gente, por favor, presta atenção agora. Se você tiver oportunidade, se você ainda não leu esse livro, por favor, leia, por favor, compre, por favor, baixe book, faça o que for. Mas leia esse livro porque é simplesmente sensacional e você vai adorar. E aí teve a maratona de 48 horas do Luan Felipe. E eu li 3 livros simplesmente sensacionais que valeram a maratona inteira, incluindo Extraordinário. Gente, esse livro é muito amor. Esse livro faz você refletir sobre a vida, faz você enxergar a vida de outra forma. Eu fiz várias marcações nele. Ele vai mexer com você, você querendo, você não querendo, você sendo forte, você sendo fraco, não importa. Esse livro vai mexer com suas emoções. Vai contar a história do Audi, eu não sei como é que fala esse nome, gente. Eu li Audi, mas cada um fala de um jeito. E ele tem uma doença simplesmente que deforma toda a cara dele. Toda a cara dele é deformada, é como se ela tivesse derretido um pouco e parado. Então ele sofre muito bullying, toda a vida dele as pessoas olham pra ele e saem correndo, olham de uma forma estranha. E ele até leva isso numa boa, porque ele sabe que não tem como evitar, então ele aprendeu a ignorar comentários. É toda aquela vida de pessoas que sofrem bullying e aprendem a lidar com isso, mesmo que isso machuque. E vai contar como vai ser o primeiro ano dele nessa escola. E nessa escola ele vai descobrir amigos, ele vai descobrir pessoas que vão fazer ainda mais mal pra ele. Vai passar por todo um monte de obstáculos pra tentar conviver no mundo normal, de uma forma normal, sabe? Sem que as pessoas achem que ele é um monstro por causa da doença dele ou que é algo contagioso. Ele tem uma irmã que é super protetora e ama muito ele. Os pais dele também são super protetores. Todo mundo adora esse menino. Você também vai adorar, eu tenho certeza. Então, se vocês tiverem oportunidade também, leiam. Vocês estão vendo que eu tô falando, se vocês tiverem oportunidade, leiam todos esses livros que eu estou falando, porque janeiro foi o mês dos livros bons. Não teve um livro que eu li que foi ruim. Todos eles entraram, assim, de alguma forma, mexeram comigo e entraram nos meus favoritos. Então, janeiro foi o mês. Por isso, sério, leiam esse livro, amem o Audi. E além do Audi, você tem a visão de outras pessoas também da família dele, da irmã dele, do cunhado dele, dos amigos dele. Então, na minha opinião, é um livro que vale muito a pena, principalmente por uma lição de vida, e que não importa o momento da sua vida, você vai querer reler ele, e é isso. 2 horas eu li Cinderela Pop, da Paula Pimenta, que sem dúvida alguma é um livro muito amorzinho. Eu achei que a história podia ser um pouco maior, a autora podia ter aumentado um pouquinho, sei lá, aprofundado um pouco mais, mas de qualquer forma ele vale super a pena a leitura. Vai contar a história da Cynthia, que tem uma vida de conto de fadas, até o dia que ela pega o pai dela traindo a mãe dela, e aí ela vê o mundo dela simplesmente desmoronando, tendo que recomeçar uma vida do zero, perdendo tudo, a mordomia, a vida linda que ela tinha. E aí ela começa a vestir só preto, usa só All-Star. E aí, como vocês podem ver no nome, acontece que um dia ela perde o All-Star. E aí tem toda uma história por trás desse All-Star que vai ser achado por uma certa pessoa, que vai querer encontrar outra certa pessoa, pra ver se o sapatinho cabe. Sério, esse é o resumo da história. Por ela ser muito pequena, eu não posso ficar contando muito, porque senão eu vou acabar contando o livro inteiro. Ela tem uma madrasta que é simplesmente filha da puta, você tem vontade de entrar no livro e esganar a mulher. É história de Cinderela mesmo, sabe? É uma história bem pra adolescente mesmo, tem umas coisas assim bem simplesinhas. Mas se você gosta dos livros da Paula Pimenta, você vai gostar dessa. Se você gosta de história de Cinderela, você vai gostar desse. Então, eu adorei, com certeza é um livro que eu recomendo. É um livro bem gostosinho de ler, pra você ler um dia, então melhor ainda. E eu quero ler mais livros da Paula Pimenta, porque eu tô adorando essa autora. Aí eu peguei pra ler Minha Metade Silenciosa. Ele vai contar a história do Stark, que nasceu sem uma orelha, e ele e o irmão Boston vivem com pais que tratam eles como se fossem escravos. É, tipo, totalmente rigorosos. Eles não podem sair e ficar na rua até determinada hora. Eles têm que fazer o dever de casa, eles têm que ajudar em casa, eles têm que lavar a roupa deles. Na casa deles, eles têm que usar, tipo, a blusa por dentro da calça com cinto. Tem todo um monte de regras, todo um monte de burocracia na própria casa deles. Então, tipo, é uma coisa muito chata. Tipo, não na história, mas assim, pros dois personagens é uma coisa assim que se eu vivesse nessa família eu já tinha fugido de casa, tipo, há séculos. É uma história muito tensa, muito forte.
que vai retratar também amor gay, abuso dos pais, bullying. Vai acabar descobrindo também seu primeiro amor, ele vai acabar dando o primeiro beijo. E, ai, é muito bom esse livro, gente, é muito, muito bom. E eu achei ele muito graça. A amiga dele também, a Emily, é um amor de pessoa. Quando o clima na casa dele começa a ficar muito tenso, ele foge pra casa da Emily porque os pais dela são um amor. O irmão dele também é muito, muito complicado. Só que no final acontece todo um drama. Aí você fala, putz, como assim? Tipo, faltam 3 páginas pra acabar, como que isso vai acontecer agora? E aí em 3 páginas o autor fala, e aí aconteceu isso, isso e fim. Eu acho que podia ter um segundo livro, eu acho que o autor podia ter aumentado muito, muito, muito a história. Ele jogou uma bomba pra gente e depois em 3 páginas ele resumiu tudo e acabou a história. Pra mim o fim ficou devendo informações. Não estragou o final da história continuou sensacional, mas eu acho que podia ter dado mais informações, podia ter sido um pouquinho melhor e... né? E o último livro lido no mês foi Zumbis, Quem Disse Que Eles Estão Mortos, que é uma coletânea de contos brasileiros sobre zumbis. Então acho que uns 15 contos ao todo, eu gostei de 8 desses contos, porque infelizmente tem alguns aqui que são bem chatinhos, meio babaquinhas, ou que sinceramente não consegui me apegar ao conto ou gostar. Embora tem outros aqui que eu queria que tivesse tipo um livro inteiro com a história, porque é simplesmente sensacional. Eu recomendo esse livro para quem gosta de zumbis e para quem gosta de contos bem rapidinhos. Só que prepare-se, porque com certeza não vai ser de todos os contos que você vai gostar. O livro em si é ótimo, alguns autores aqui se escrevem super bem. Só que tem alguns autores aqui que eu acho que são iniciantes e eu não sei, eu não tô acostumada a escrever, ou esse é o tipo de escrita deles. E pelo menos não me agradou, mas nunca se sabe, cada um tem seu gosto. Então o livro em si é muito legal, os contos são legais, só que de todos os livros que eu li até agora, esse com certeza foi o que eu gostei menos, vamos pôr assim. Então esse foi o último livro que eu li no mês. Se formos comparar o total de livros lidos, esse mês eu li simplesmente maravilhas, porque em dezembro foi muito fraco minhas leituras, eu li tipo mais livros curtíssimos mesmo no final do mês. E em janeiro acho que eu deixei o flop de lado e agarrei as oportunidades e eu consegui ler muito mais do que eu esperava. E com certeza foram todos livros sensacionais que eu estou apaixonada e que eu super recomendo pra vocês, porque o ano não podia ter começado melhor. Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar, se inscreva no canal, deem seu joinha nesse vídeo.